São Paulo, meu amor. Bem-vindo ao 9º episódio do Tour das Locações da primeira temporada de A Todo Vapor, Os Crimes do Tarô. Chegamos à capital paulistana, minha cidade natal. São Paulo está entre as cidades mais populosas do mundo, com diversas instituições culturais e uma rica tradição arquitetônica. Há prédios simbólicos como a Catedral Neogótica, o Edifício Martinelli, um arranha-céu inaugurado em 1929, o Copan, com suas linhas curvas projetadas pelo arquiteto modernista Oscar Niemeyer, entre muitas outras coisas interessantíssimas que essa cidade oferece. A igreja, em estilo colonial do pátio do colégio, marca o local onde os padres jesuítas fundaram a cidade em 1554. São Paulo é uma metrópole multifacetada. Ao mesmo tempo em que é o maior centro econômico do Brasil, é a capital da cultura na América Latina, com uma oferta de lazer, conhecimento e entretenimento sem igual. A arte ferve em Sampa. São Paulo possui 101 museus, 282 salas de cinema, 146 bibliotecas e cerca de 40 centros culturais, além de inúmeras festas populares e feiras que acontecem em suas ruas. Além disso, a cidade possui 182 teatros. São espaços para montagem de espetáculos de todas as linhas artísticas. Uma metrópole tipicamente urbana, mas que contém também uma vasta área verde. Uma cidade vanguardista e inovadora, que preserva na arquitetura, nas artes e na gastronomia um passado composto pela união de mais de 70 nacionalidades. E ao mesmo tempo em que preserva tradições, não se deixa ultrapassar. É uma cidade antenada, em todos os sentidos. Para conhecê-la bem, é preciso apenas duas coisas: mente aberta e espírito livre. E também disposição para mergulhar de cabeça nessa pauliceia desvairada que nunca dorme. Gastronomia riquíssima e diversificada. Entre seus mais de 15 mil restaurantes e 20 mil bares, há opções nacionais e internacionais que atendem a todos os bolsos, além da culinária de 52 países. São Paulo é famosa também pelos food trucks e feirinhas gastronômicas, que hoje tomam as ruas da cidade. A vida noturna por aqui é um retrato fiel da cidade, frenética, criativa e democrática. Em 2014, o colunista Mark Manson, da CNN, elegeu a capital paulista como um dos 10 melhores locais do mundo no que se refere a festas, baladas e demais diversões noturnas. São Paulo foi a única cidade brasileira a ser apontada nessa lista aí. Tem espaço para todo mundo, desde sertanejo, blues, rock, samba rock, axé, música eletrônica, pop, música latina, brega, forró. Vila Madalena, Itaim, Vila Olímpia, Centro, Jardins e Barra Funda são alguns dos bairros mais frequentados por quem gosta de aproveitar a noite na capital. São Paulo também é o maior destino LGBT do Brasil e um dos mais reconhecidos do mundo. A cidade tem uma das maiores paradas do orgulho LGBT do planeta e foi eleita o melhor destino gay do mundo pelo site internacional gaycities.com. Possui uma infinidade de locais que estão de braços abertos à diversidade. Além de reunir as mais diversas nacionalidades, culturas e tribos urbanas, São Paulo é também o maior reduto geek e nerd em território nacional. O número de aficionados por esse curioso universo cresce a cada dia e há sempre novidades relacionadas ao tema. Fala galera, beleza? Bom, esse é o primeiro ano que eu venho na Comic Con e assim, impressionante o tamanho dessa feira. Inclusive esse ano ela se tornou o maior evento geek do mundo. A expectativa é que mais ou menos 270 mil pessoas venham. E cara, tem gente que diz que aventura, ficção, essas coisas de nerd não tem público, né? Bom, tá aí a feira para provar o contrário. Para os fãs dessa cultura, a cidade é um paraíso. Aqui é possível encontrar desde ruas de comércio, de equipamentos, de tecnologia
e lojas de produtos pop, até galerias de arte voltadas ao desenho e ilustração, além de dinossauros mecatrônicos, museus interativos, uma variedade de lojas e bares temáticos, bibliotecas especializadas em gibis e mangás, mega eventos de cinema, informática e games, além de alternativos encontros dos grupos de cosplay, jogadores de RPG e de swordplay, combate que mistura artes marciais e luta com espadas. Tem de tudo por aqui. A capital paulista também é o principal destino para turismo de compras no país, com opções luxuosas e centros de compras super acessíveis. Mas a pergunta é, como São Paulo virou esse monstro? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Os padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega subiram a Serra do Mar nos idos de 1553 a fim de buscar um local seguro para se instalar e catequizar os índios. Ao atingir o planalto de Piratininga, encontraram um ponto ideal. Tinha ares frios e temperados como os de Espanha e uma terra muito sadia, fresca e de boas águas. Os religiosos construíram um colégio numa pequena colina próxima aos rios Tamanduateí e Anhangabaú, onde celebraram uma missa. O dia era 25 de janeiro de 1554, data que marca o aniversário de São Paulo. 2 anos depois, os padres ergueram uma igreja, a primeira edificação duradoura do povoado. Em seguida, ergueram um colégio e o pavilhão com os aposentos. Dessas construções originais, resta apenas uma parede de taipa, onde hoje encontra-se o pátio do colégio. Ao redor do colégio, formou-se uma pequena povoação de índios convertidos, jesuítas e colonizadores portugueses. Por que colégio? Porque é o colégio dos jesuítas, é onde os jesuítas vieram e criaram um colégio para catequizar os índios no local. São Paulo, por conta do dia de São Paulo. E eles escolheram um local muito interessante, um local fácil de ser defendido. Aqui a gente chama de colina histórica, que é onde fica esse prédio que está atrás de mim, aonde você vai ter, de um lado, para minha frente, você tem o Anhangabaú, e atrás de mim tem o Tamanduateí. E tudo isso que a gente está vendo aqui é completamente fake. Isso daqui, na verdade, foi construído a partir de 1950, quando São Paulo começa a pensar na comemoração do 4º centenário, em 1954. Então eles reconstituem, isso aqui que vocês estão vendo aqui é um cenário. Eu já vi inclusive escritores falando que São Paulo preservou bem a sua memória. Não é bem uma preservação, isso aqui é uma reconstituição baseado em muita ilustração, muita gravura, muita aquarela de viajantes estrangeiros que tiveram aqui. Graças aos registros iconográficos deixados por viajantes estrangeiros, a gente sabe como foi o pátio original. E aí com isso foi reconstituído. O que acontece? Os jesuítas são expulsos 2 vezes do Brasil. Finalmente o Pombal consegue o intento dele e com isso esse prédio enorme fica vago. E o que é colocado aqui? O Palácio do Governo. Eles vão modificar isso tudo, vocês vão ver pelas imagens que eu estou postando agora. Vai modificar todo esse prédio e vai virar realmente um palácio do governo. Dom Pedro I vai governar São Paulo daqui, em 1822. Dom Pedro II, Princesa Isabel, todos vão passar por esse prédio que foi do governo do estado de São Paulo. E o governo vai manter aqui com o palácio do governo até o século XX, quando é feita a mudança para o Palácio dos Campos Elíseos e posteriormente para o Morumbi. E depois aqui é entregue de volta para os jesuítas que reerguem, o que vocês estão vendo agora. Naquele canto tem um museu e lá dentro no pátio vocês conseguem ver, tem a última parede, tem só uma parede que é da época. E o entorno dele você tem secretarias que pertenciam ao governo do estado de São Paulo. Nesses 2 prédios, aqui em São Paulo existe um arquiteto muito importante para a história urbanística e arquitetônica da cidade, que é o Ramos de Azevedo. E o Ramos de Azevedo, esses 2 edifícios são os 2 projetos que ele faz em São Paulo.
ele é do interior de São Paulo, e aqui em São Paulo esses dois prédios são as primeiras edificações que ele vai fazer no finalzinho assim do século XIX. Do outro lado, a gente já tem um prédio um pouco mais moderno, sim, em comparação a esses daqui neoclássicos, né? A gente tem um prédio Art Deco, que é também do escritório técnico Ramos e Azevedo dos anos 30. Hoje ele abriga o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele chegou a funcionar como bolsa de valores do Estado. Ele também, por exemplo, tem aqui o Deus do Comércio, né, no cantinho aqui. E é o único lugar ainda em São Paulo que existe lampião a gás. É nesse trecho aqui dessa rua que tem atrás do pátio. Mas aqui o que nos interessa é o prédio que ficava aqui, que era o Teatro da Ópera de São Paulo. É aqui que o Dom Pedro I vai ser aclamado em 7 de setembro de 1822, à noite, depois de voltar do Ipiranga, como rei do Brasil, né? Ele ainda não era imperador do Brasil, os paulistas aclamaram ele como rei do Brasil, né? Depois é que vem essa questão de virar império e tal. Mas é legal porque essa parte aqui é uma coisa assim que todo paulistano passa e não tem a menor ideia que isso aconteceu aqui. E aí a gente tem uma coisa curiosa, que é aquele arco no meio entre um prédio e outro, que é o que a gente chama de Beco do Pinto, que era um general com esse sobrenome que morava nesse beco. E que esse beco ele divide as propriedades da Marquesa e do outro e da Casa da Imagem. E ele desce até o rio que eu falei que tem aqui embaixo, que é o Tamanduateí. Então, o curioso é que assim, esse caminho aqui é um dos caminhos primordiais da cidade de São Paulo. Então, o povo que estava aqui na colina histórica, no pátio do colégio, descia para pegar peixe aqui embaixo, né? Então, isso aqui é um caminho que já existia desde a época dos jesuítas. Quase 5 séculos depois, o povoado de Piratininga se transformou numa cidade com mais de 12 milhões de habitantes. Em 1815, a cidade se transformou na capital da província de São Paulo, mas somente 12 anos depois ganharia sua primeira faculdade de Direito no Largo São Francisco. A partir de então, São Paulo se tornou um núcleo intelectual e político do país. Mas apenas se tornaria um importante centro econômico com a expansão da cafeicultura no final do século XIX. Imigrantes chegaram dos 4 cantos do mundo para trabalhar nas lavouras e mais tarde no crescente parque industrial da cidade. Mais da metade dos habitantes da cidade, em meados da década de 1890, era formada por imigrantes. No início dos anos 30 o bicho pegou por aqui. A elite do estado de São Paulo entrou em choque com o governo federal. O resultado foi a Revolução Constitucionalista de 1932, que estourou no dia 9 de julho, hoje feriado estadual. Os combates duraram 3 semanas e São Paulo saiu derrotado. O levante armado foi precipitado pela revolta popular após a morte de 4 jovens por tropas getulistas do governo de Getúlio Vargas. Após a morte desses jovens, foi organizado um movimento clandestino denominado MMDC, iniciais dos nomes dos 4 jovens mortos, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que começou a conspirar contra o governo provisório de Vargas, articulando junto com outros movimentos políticos uma revolta substancial. Houve também uma 5ª vítima, Orlando de Oliveira Alvarenga, que também foi baleado naquele dia no mesmo local, mas morreu meses depois. Nos meses precedentes ao movimento, o ressentimento contra o presidente ganhava força, indicando uma possível revolta armada, e o governo provisório passou a especular a hipótese de o objetivo dos revoltosos ser a secessão de São Paulo do Brasil. No entanto, o argumento separatista jamais foi comprovado fidedigno. Porém, ainda assim, esse argumento foi utilizado na propaganda do governo provisório ao longo do conflito para instigar a opinião pública do restante do país contra os paulistas, obter voluntários na ofensiva contra as tropas constitucionalistas e ganhar aliados políticos nos demais estados contra o movimento de São Paulo. Olha só. As tropas paulistas numeravam cerca de 40 mil combatentes, dentre os cerca de 200 mil alistados. O principal núcleo das tropas eram cerca de 10 mil soldados da Força Pública Paulista, a Polícia Estadual, e uma divisão do Exército Brasileiro, que era baseada em São Paulo. A razão da maioria dos voluntários não ter sido armada e colocada em combate era econômica.
O estado de São Paulo não possuía armamento suficiente. O governo brasileiro havia mobilizado cerca de 100 mil homens do Exército, Marinha e Polícias para enfrentar os paulistas. A principal frente de guerra foi a região do Vale do Paraíba, que liga São Paulo e Rio de Janeiro, na época capital do país. Outras frentes foram do Sul Paulista e a fronteira com Minas Gerais. A Marinha Brasileira bloqueou o principal porto paulista em Santos, impedindo que os revoltosos recebessem armamento e mercadorias. Para apoiar as tropas, a indústria paulista e universidades buscaram elaborar e construir armamentos, como blindados improvisados. Ficaram conhecidos os trens armados paulistas, como o Fantasma da Morte. Para suprir a falta de fuzis, alguns soldados usavam matracas para criar o som de metralhadora e tentar amedrontar o inimigo. Um aspecto marcante da Guerra de 1932 foi o uso de aviões de combate pelos dois lados do conflito. Os paulistas investiram seus principais recursos para adquirir armamento clandestinamente no exterior para adquirir aviões. Várias missões de patrulha de bombardeio foram realizadas, incluindo o combate aéreo, que pode ter sido o primeiro da América Latina. Segundo um sobrinho de Santos Dumont, o uso do avião para destruição agravou a depressão do inventor, que cometeria suicídio durante a guerra. O conflito durou cerca de 3 meses. O estado de São Paulo estava economicamente devastado, com boa parte do esforço de guerra dependendo de doações de sua população, e se rendeu em 2 de outubro. Não existe um número final de mortes de ambos os lados, incluindo civis. 2 dos principais comandantes das tropas do governo brasileiro, Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, tornariam-se figuras poderosas no governo Vargas. Em 3 de maio de 1933, foram realizadas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que levaria à promulgação da Constituição Brasileira de 1934. Para o governo Vargas, a Revolução de 1932 foi desnecessária, pois as eleições já tinham data marcada para ocorrer. Para os paulistas, não teria havido redemocratização no Brasil se não fosse pelo movimento armado. Hoje, os restos mortais de 713 combatentes estão sepultados no Obelisco de São Paulo, na capital do estado, onde 2 das principais avenidas homenageiam datas de 1932, a Avenida 23 de Maio e a Avenida 9 de Julho, cujo túnel foi inaugurado em 1938, ironicamente, com a presença de Getúlio Vargas. Os paulistas consideram essa revolução como sendo o maior movimento cívico de sua história. Na década de 40, São Paulo também ganhou importantes intervenções urbanísticas, principalmente no setor viário. A necessidade de mais mão de obra trouxe brasileiros de vários estados, principalmente do nordeste do país. Na década de 70, o setor de serviços ganhou maior destaque na economia paulistana. As indústrias migraram para municípios da Grande São Paulo, como o chamado ABCD, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Hoje, por ser o centro financeiro da América Latina, ainda recebe de braços abertos brasileiros e estrangeiros que trabalham e vivem aqui, em um ambiente de tolerância e respeito à diversidade de credos, etnias, orientações sexuais e tribos. São Paulo ainda é a maior cidade lusófona do mundo, ou seja, onde mais pessoas falam português. E além de ser a maior cidade do Brasil e da América Latina, é a 9ª maior cidade do mundo inteiro. Em Sampa, nós gravamos em vários lugares. Afinal de contas, aqui funcionava a nossa base de operações. Então vamos lá. Puzzle Room, no bairro de Mirandópolis, zona sul de São Paulo. É um escape game bem legal, com várias salas interessantes. Mas o que é um escape game? Bom, escape game é uma experiência real e interativa. Você e o seu time pode jogar de 2 a 10 jogadores, tá? Vocês vão ser trancados em uma sala e terão que cooperar em equipe utilizando várias pistas que vão estar espalhadas pela sala para resolver os enigmas e conseguir escapar antes que o tempo acabe. Normalmente é 1 hora para fazer tudo isso. Nós usamos uma sala que reproduzia um consultório médico macabro e o transformamos em uma sala de autópsia onde Juca e Capitu investigam um dos corpos encontrados. Não era bem a locação que eu queria, sabe? Eu queria uma sala de autópsia mais realista, mais no estilo do Alienista, por exemplo. Eu até cheguei a ligar para alguns lugares reais, né? Mas você pode imaginar o porquê que elas se tornaram inviáveis. Porque estão sempre chegando corpos no local e a gente não ia poder atrapalhar esse fluxo. Se fosse também uma produção com verba, seria muito mais fácil de resolver. A gente ia construir um estúdio e fazer uma sala de autópsia toda cenográfica, né? Enfim, a gente chega lá. O Puzzle Room de São Paulo ele fechou e agora eles apenas têm unidades em Curitiba e Blumenau, mas desenvolveram um escape game virtual e online que promete também ser bem interessante.
Já começaram a aparecer algumas manchas aqui, hein, Capitu? Manchas. Vamos ver as mãos. Por que eles foram solicitados. A dona Camargo pediu e eu chamei eles. A Camargo não tem jurisdição para isso. Ademais, esse cidadão é meu funcionário. Como se já não bastasse os outros estarem de bandada. A vila tá quase deserta por causa dos crimes aqui na vila. Com licença, posso me apresentar? Meu nome é Capitu Machado. Tenho credenciais para estar aqui, senhor. Inclusive eu e meu associado Juca Pirama somos especialistas em casos como este. Toma. Vila Maria Zélia. Ana e Clara e Grupo 19 de Teatro. Obrigado. A Vila Maria Zélia foi fundada dentro de um contexto histórico específico, iniciado na segunda metade do século XIX, em que o Estado fazia investimentos na área de higiene. Os cortiços eram o tipo de habitação coletiva mais comuns na época. Entretanto, além de custar metade do salário do trabalhador, eles eram marcados pela condição insalubre de sobrevivência, sendo a construção de vilas uma parte das políticas públicas para resolver essa questão e melhorar o setor. Existia ainda a questão moral. Se os operários estivessem próximos às fábricas em que trabalhavam, a fiscalização seria muito mais fácil contra hábitos tidos como boêmios. Assim, a capital paulista foi adquirindo uma nova composição. Belém, Belenzinho, Bom Retiro, Brás e Moca são exemplos de bairros operários localizados próximos às linhas ferroviárias. Essas vilas foram um elemento-chave para aliviar os problemas de habitação e de mão de obra, visto que a população aumentava consideravelmente. Difícil acreditar que estas ruas pacatas ficam a poucos quilômetros do centro da maior cidade do Brasil. Do alto, uma ilha de tranquilidade, localizada no meio do Belenzinho, na zona leste de São Paulo. A Vila Operária Maria Zélia foi projetada para ser uma pequena cidade, com praça principal, creche, 2 escolas, armazém, farmácia. Tinha até clube com time e campo de futebol. A construção da vila levou 5 anos. Foi idealizada pelo médico e industrial George Street para abrigar os funcionários da filial da Companhia Nacional de Tecidos de Juta. O local foi inaugurado em 1917. Era o início da industrialização de São Paulo. Recebeu o nome de Maria Zélia em homenagem a uma das filhas de George Street. Ela morreu ainda adolescente durante a construção. A Vila Maria Zélia tinha lá atrás, em 1910, quando foi feito o seu projeto inicial, cerca de 220 casas. Hoje são 171, até porque muitas se juntaram ao longo do tempo. Apenas 3 mantiveram a fachada original. Uma delas é essa aqui, que ficou famosa pelo filme O Corintiano, feito por Amácio Mazzaropi. O filme foi produzido nos anos 60 e a casa se tornou o cenário para a comédia que conta a história do Barbeiro Mané, um fanático torcedor do Corinthians, que arrumava muita confusão com os vizinhos palmeirenses. Desde que você entrou, eu tô vendo pela tua barriga grande, pelo teu corpão, que você é palmeirense. As crianças recebiam atenção especial na vila. Por determinação de Dona Zélia Frias, a mulher de George Street, as calçadas tinham um traçado para pular amarelinha. Brincadeira muito popular naquela época. Uma forma de manter as crianças longe da rua. Algumas ainda guardam esta característica até hoje. Os prédios públicos pertencem hoje ao INSS, que não faz a manutenção. No local, ainda havia açougue, campo de futebol, coreto, praça, fábrica de sapatos e boticário, farmácia, que foi justamente onde nós gravamos. Todos os depoimentos dos inícios dos episódios foram gravados lá. Vale a pena conhecer Vila Maria Zélia, Rua dos Prazeres, esquina com Rua Cachoeira, no Belenzinho. Eu tava de vigia, doutor. Eu não pesquei o olho como eu sempre faço. Quem são essas pessoas? São os investigadores paulistanos que vieram nos ajudar. Nossa, então a coisa realmente tá feia. E o que é isso? Isso é um gravador de som. Nós estamos gravando a sua voz.
Eu vim para São Paulo e comecei a investigar crimes que não eram interessantes para a polícia. Casos como mulheres espancadas, menores abusados e ex-escravos agredidos. Parece mentira, mas eu lhes digo seguramente. Eu vi. Eu falo com os mortos, com os espectros da natureza e com outras entidades sobre e extranaturais. Eu sou Bento Alves, aventureiro profissional. Mas ao invés de me torturar, de me machucar como eu teria feito, eles me perdoaram, me deixaram ir. Olaria Grill, Bela Vista. Um salve aí pra Pedrinho e pro Salles. Embaixo do prédio em que eu morei muitos anos da minha vida, ali bem pertinho da Avenida Paulista, aliás, onde foi gravada também a primeira websérie brasileira chamada Conversas de Elevador, que eu criei em 2007 e atuava também, enfim. Conversas de Elevador. Episódio de hoje. Lá embaixo funciona um bar bem legal, onde inúmeras vezes eu tomava uma caipirinha e comia uns espetinhos que eles têm lá maravilhosos. Os caras que comandam a parada são o Salles e o Pedrinho. Tem também o grande Charles, que é um garçom super gente fina, super competente que trabalha lá. A casa onde funciona o bar foi feita no ano de 1920. Na década de 30, funcionou uma antiga olaria e boa parte dos tijolos usados na construção da casa foi produzido no próprio local e, inclusive, tem alguns fornos no subsolo da casa, que foi justamente onde nós gravamos praticamente o quarto episódio inteiro. Simulamos como se fosse um andar subterrâneo do castelo da Aurélia Camargo. Damas e cavalheiros, esta é a sala que minha senhoria, a senhora Camargo, lhes ofereceu. Se precisarem de qualquer coisa, fiquem à vontade e não se acanhem. Podem me procurar. Meu nome é Boris. Obrigada, Boris. Vamos. Gostei do nome, Boris. Por aqui, por favor. Com licença. Por aqui. Podemos começar? Juca, a primeira foto. Primeira foto, carregando. Aê. Meus caros, esse é Alcides Correia, um homem de 28 anos que foi degolado de cabeça para baixo para recriar o arcano de número 12. O enforcado. Eu estava apenas aquecendo a voz. Tá bom, então. A partir de agora, eu serei a central de comunicação da nossa missão. Ainda na Bela Vista, gravamos no Open Arts, um estúdio dos amigos Bruno Dovich e Sugazi. A gente gravou as cenas do Chroma, do Luizon, que também aparece no quarto episódio, e os heróis para a abertura da série. Valeu, Bruno. Apesar de Capitu ter me enviado um dossiê sobre sua investigação, eu gostaria que vocês me atualizassem. Nós investigamos em São Paulo uma série de assassinatos baseados nos arcanos do tarô. Vamos agora para Vila Mariana, no The Escape Game, onde o Guilherme e a Natália Dourado nos receberam super bem também. A gente teve 2 diárias lá e a gente gravou em 3 das 4 salas que eles têm: Drácula, Máquina do Tempo e Assalto ao Banco. Na sala do Drácula, a gente gravou a cena dos flashbacks do Juca, criança, conversando com seu mestre da Ordem Secreta das Sombras. A gente modificou algumas coisas e acrescentou efeitos visuais para dar uma cara mais mágica. Grande Javier Comessana, Marta Silveira. Agora que a escola está fechando, você deve seguir o seu próprio caminho. Não poderia estar com você. Um dia você entenderá. Lembre-se das grandes perguntas. O que é o universo, Juca? O que é o mundo, o amor, a vida, a morte? Na sala da Máquina do Tempo, nós tivemos a honra de receber minha amiga Areta Oliveira, que interpretou a Beatriz de Almeida e Souza, que no último episódio envia uma mensagem especial a Capitu. Meu passado turbulento sempre me fez olhar pra frente, mas esses crimes, Capitu, estão trazendo à tona pesadelos antigos e
antes mesmo de criar a identidade masculina de Dante D'Agostini, para publicar os meus contos nesta sociedade machista e preconceituosa, eu já havia perdido toda a minha família de forma violenta e misteriosa. Na sala do assalto ao banco, por ironia, funcionou a parte interna da nossa delegacia. A parte externa, como vocês já viram aqui, é o Forte São João em Bertioga. Lembra? Já falei sobre Bertioga aqui, já falei sobre essas cenas também. Confere lá. Ó, tem outros arquivos ali. Vai dar uma olhada, a gente não tem muito tempo. Que suspeito. É suficiente. Vem comigo. Cuida aqui. Presta atenção. Mexer com fogo é perigoso, mocinha. E excitante. Tá achando que só você que pode se divertir aqui, Jucapirama? Gostei de ver. Tá na hora de conhecer a Moca, meu. No coração de São Paulo, pertinho do centro, fica a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. E quem facilitou pra gente conseguir gravar lá foi o Sidney Gonçalves, um apaixonado por trens. O Sidney chegou lá em um momento em que o Museu do Imigrante quase foi fechado. Havia planos do governo do estado de São Paulo da época em torná-lo um albergue. Ele, o Sidney, então, participou da montagem de uma exposição para reaquecer o local e conseguiram convencer o então governador Mário Covas a manter o museu. Tudo que eu consegui, que eu fiz, né, e é tudo voltado ao trem. E aí acabou criando uma paixão, porque hoje eu posso dizer, hoje eu sou maquinista, sou foguista, sou monitor, sou bilheteiro, eu sou restaurador de trem. Além do passeio turístico, a gente começou a criar os eventos culturais. A gente criou esse evento, esse nome Nos Trilhos, para poder chamar a atenção do jovem, porque ele não ia pesquisar trem. E hoje a gente está fazendo evento praticamente quase toda sexta e sábado, e que a gente, através desse show, a gente conseguiu reformar muita coisa. A gente não sabe o que é o Nos Trilhos, pensa que é uma casa de show, mas na verdade o intuito do Nos Trilhos realmente é reformar o material ferroviário. O sonho, né, que eu tenho é transformar esse espaço do Trem dos Imigrantes em Nos Trilhos como um centro cultural. Sidney encontrou seu próprio caminho pelos trilhos da história e da ferrovia. E aquele seu passeio de Maria Fumaça com a família só se tornou possível por conta desse trabalho dele. A história da nossa cidade agradece. Olha que charme que é esse lugar. Acho que é por aqui, hein, doutor? Ô, doutor, mas você tá muito concentrado na sua aparatia, hein, doutor? Você me desculpa, mas eu tenho problema com álcool e certos derivados. São esses dias terríveis, minha querida. O mundo está de cabeça pro ar. E o Paraty parece ser a única coisa que me consola. Mas fique tranquila, nada que venha afetar as minhas potentes capacidades intelectivas. Está vendo? Nossos piores medos nascem dentro de nós. E é dentro de nós que precisamos encontrar forças para combatê-los. Eu tenho medo deles irem me pegar. Deles levarem meu senhor embora, como levaram meus pais. Promete que nunca vai embora? Eu não posso te prometer isso, Juca. As pessoas partem, como seus pais, como eu partirei um dia. Agora a gente vai para o lugar onde muitos de nós acabam, o cemitério. O que gravamos foi o cemitério Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. É uma necrópole usada, sobretudo, para enterros de pessoas da classe C, D e E. Esse cemitério ocupa a quarta maior área verde municipal da cidade de São Paulo, só sendo superado pelos parques Anhanguera, Ibirapuera e o Parque do Carmo, representando assim uma importante área verde para a zona leste da cidade. Aqui nessa necrópole a gente gravou a cena onde dois corpos são encontrados entrelaçados em uma cruz
simbolizando os amantes do tarô. E também a cena de despedida do Juca e da Vitória, dois personagens que inclusive carregam a morte em suas origens. O Juca Pirama com a maldição do nome, que significa aquele que precisa ser morto, e Vitória com seu sobrenome Acauã. O Acauã é uma ave, em algumas regiões é considerado uma ave de mau agouro pela esdrúxula interpretação do seu canto como Deus chamou ou Deus quer um, indicando que a morte estaria próxima de quem o escutasse. Que dupla é essa, hein? Vai encarar? Eu vou gostar de receber você em Porto Alegre dos Amantes. A gente tem bastante aventura por lá. Você seria de grande ajuda. Eu digo mesmo. São Paulo dos transeuntes apressados também vai ganhar muito com você por perto. Ninguém sabe o que o destino preparou pra gente. Ninguém sabe. É isso. O cemitério é cheio de sons estranhos, mas logo depois o Zé Roberto começou a coar. Ele é brabo que só se vê. É o meu cão de guarda. Seguindo a rota das locações, chegamos à Rota, Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, tida como a unidade policial de elite mais temida pelos bandidos em São Paulo. Criada em 15 de outubro de 1970, a Rota compõe o 1º Batalhão de Choque e, desde sua criação, tem como objetivo o patrulhamento ostensivo e de maior risco. O Batalhão Tobias Aguiar teve um dos seus mais tradicionais símbolos instituído no 79º aniversário de São Paulo, ano em que a Rota foi criada, a boina negra. Assim, como o braçal, a boina é sinônimo de orgulho e responsabilidade para os policiais do 1º Batalhão. O imóvel é patrimônio histórico e está tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico. No subsolo desse quartel há uma série de túneis que fazem ligação com quartéis vizinhos. Um túnel já contou com quase 3 quilômetros de extensão e ligava o quartel à antiga penitenciária da Avenida Tiradentes. Hoje, esse túnel tem apenas 100 metros e foi transformado em uma espécie de museu, com muitas fotos e cartazes que contam a história do batalhão na cidade. Bom dia, eu sou o Sargento Bueno, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, lotado aqui no 1º Batalhão de Choque, Rota, e hoje nós convidamos vocês a conhecerem um pouquinho da nossa história. Bom, nós estamos no quartel da Rota, um quartel de 1891. O arquiteto que criou toda essa obra chama Ramos de Azevedo, um arquiteto muito famoso da época. E esse quartel ele tem uma história muito bacana, que ele tem madeira, tijolos, telhas que vieram de diversas partes do mundo, né? França, Itália, Rússia. E aí começa a história. Naquela época o Brasil não tinha essa estrutura que se tem hoje, até mesmo na parte da engenharia. Então tinha que trazer esse madeiramento. O que quer dizer rota, você sabe? Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Em homenagem, aqui é o busto do patrono Rafael Tobias de Aguiar, tá? Bom, nós temos o túnel, aqui é a entrada do túnel. Esse túnel, ele circunda todas as unidades, todos os quartéis aqui da região. Isso aqui é uma região militar. Então, antes da chegada do metrô aí, quando teve o advento do metrô, teve que cortar a ligação que tinha entre esses quartéis e os quartéis do outro lado da avenida. Então cada quartel delimitou um espaço apenas para uma questão histórica, cada quartel tem o seu pedaço de túnel. O que é esse túnel? Qual era de fato a utilidade dele no período remoto? Ele conseguia transportar qualquer tipo de produto que não pudesse ser visto. Então se você tivesse que passar armamento, munição, ele era feito pelos túneis para ter uma descrição. Se nós tivéssemos uma invasão nesse quartel, nós tínhamos como deslocar para outro quartel
o nosso material bélico. Essa era o intuito. E também uma via de fuga. Né? Dentro do planejamento, em última instância, uma via de fuga. A viatura de rota ela é totalmente original. Ela não tem nada adaptado aí para andar mais ou andar menos, nada dessa questão. O diferencial é o treinamento. O diferencial quem faz é o motorista. E a questão crucial é que a viatura de rota não trabalha sozinha. Ela trabalha sempre em pelotão, ou seja, várias equipes juntos, várias equipes dessas aqui juntos. Então quando vai fazer uma ação, estão todas na mesma área. Para se fazer um cerco, essa é a dinâmica de rota. Por isso que para escapar de uma viatura dessa, fica difícil. Duas celas fechadas serviam como sala de reunião dos policiais. Os túneis, também usados por soldados na Revolução de 24, parecem guardar mistérios que envolvem inclusive histórias da ditadura militar, e foi lá que nós gravamos. O cativeiro onde o vilão prendeu a Capitu e o Dr. Benignos fica em uma dessas celas, e na série também é possível ver o túnel do qual estamos falando. Um agradecimento mais do que especial à Sargento Patrícia Ganâncio e a todos do batalhão. Obrigado por apoiarem a arte, valorizarem a nossa cultura e protegerem nossas vidas. Para fechar as locações de São Paulo, vamos até Cambuci, na fábrica de poliuretano chamada Polirama. Grande Carlinhos, Jonas Oliva, Luciano Oliva, obrigado por nos receberem. Presente no mercado nacional desde 74, o elastômero de poliuretano Polirama foi desenvolvido lá mesmo, em seus laboratórios. Na nossa série, a fábrica serve como locação para um dos crimes, onde uma família inteira é encontrada morta dentro de um pentagrama riscado com o próprio sangue das vítimas. Que poder é esse que você tem? Tem uma cena que eu gosto muito lá, que é a cena onde o padre e o Sérgio Pompeu conversam sobre espiritualidade enquanto investigam o local do brutal assassinato. Todos nós deixamos marcas, sons, pegadas, reais ou astrais. É isso que eu estou tentando fazer aqui, padre. Remontar o que aconteceu através dos ecos do assassino e das vítimas. Fascinante. Apesar do cristianismo condenar a magia, eu sempre me interessei por fenômenos como esse. É tudo espiritualidade, não é, padre? Nós místicos somos condenados pelos positivistas e pelos cristãos, e o que eles não percebem é que nós estamos interessados nas mesmas coisas: transcendência e realidade física. Caramba, quanta história! E olha que a gente falou apenas sobre 1/10 do que essa cidade nos oferece. São Paulo é uma cidade repleta de mistérios e de segredos também. Eu amo essa cidade, como vocês puderam perceber. Inclusive, eu me identifico também muito com o seu lema, que está escrito na bandeira em latim: Non ducor, duco. Não sou conduzido, conduzo. Obrigado por tudo. Fazendo maquiagem. Galera da
luta. Pelo que, galera? O Reis quer... A gente tá filmando aqui a todo vapor. Tem um ser estranho aqui atrás. Ai, meu Deus. Socorro. São Paulo, fazendo a ponte do progresso nacional. São Paulo de pau e pedra. São Paulo de pedra e cal. E aí, tá confortável? Cara, super confortável. A produção aí deu todo o vapor aí, dando todo o apoio. Tá tudo certo aí? Chão mais do que Soninho? Tá agradável, gente? Super, super. Vai lá do que é isso? Vai. O que é isso? Nada muito diferente do que vocês usam na missa, padre. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Que é isso? Michael Douglas. Dormir pra quê? Nunca mais eu vou. Gente, ela não sabe a música. Mas eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Que isso? Por que você tá estressado? Você não conhece a porra da música? Michael Douglas pra mim é um dia de fúria, um dia de cão. Só tem uma bengala. Eu vou quebrar essa porra porque é dia de maldade. Dia de maldade é o seguinte, cara, aquela gravação de época, tá todo mundo com figurino, você passa todo estiloso, calçadinhos no fundo, sem ninguém ver, e não fala nada pra ninguém, mano, no celular. Esse aqui tem que mostrar um pouco de pentagrama. Dia de maldade é mandar a diretora de arte limpar as coisas, sendo que a gente nem vai filmar lá. Isso é dia de maldade. Dia de maldade é chegar na última cena do padre, encher ele de porrada no banheiro e vir com a estopa cheia de sangue. Dia de maldade. 5:50 da manhã, terminou mais uma gravação aqui do A Todo Vapor. Começamos às 6 da tarde e acabou agora. Foi uma diária foda, bem legal, aqui na Polirama, uma empresa do Carlinhos, da Lu Oliva, Jonas Oliva. Valeu! São Paulo de pedra e cal. São Paulo fazendo a Next Station, Brás, acesso a CPTM. São Paulo de pau e pedra. São Paulo de pedra e cal. São Paulo fazendo a ponte do progresso Fala galera, subi aqui nesse galho aqui, ó, dessa árvore pra fazer um take e tal. E aí a produção já arrumou caso eu caia, já tem uma coisinha segura lá. Nossa, podia dar carona? Me deixaram aqui, não tô... Na verdade, assim, é Uber, eu trabalho de Uber. Ah, é? Cobra, então? Já estou aqui de Nyoko Takeda. Oi! Oi, do drone. Oi! Galera, terminando uma diária longa aqui no cemitério agora só, mas foi muito boa, correu tudo bem e tá ficando incrível essa série.
a segurança de Deus Aleluia. e deles. Aqui é a segurança. Sim, nossa cidade está protegida. Ah, você tá... Oi, galera! No Instagram. Tudo bem? Você tá ao vivo? Tô ao vivo. Ah, então, acabei de fazer minha cena. Vou ir embora. Tudo bem, legal? Oi, Vitória. Gosto de tecnologia. Vamos aí. Tô lendo o pensamento. Vai escutar minha aula. Padre Eugênio, Vitória Cauã. Olá, palhaço Picuí! Oxe, que palhaço me que não. Pera aí. Ah, tá. Quase não consegui. Delegado Pataca. Eu sou escravo. E oficial Crispim. Agora sim, as suas Agora ordens. sim, a seu dispor. Aqui, nosso diretor de fotografia. A gente já tá a todo vapor logo pela manhã. Pamela Otero se maquiando, super Ariana. Galera toda já preparada para filmar. A Bahia, decorou o texto aí? Decorou o texto? Ah, o texto? É? É uma fruta que texto? Do A Todo Vapor? Que texto? Ah, sim. O da lancha? Não. Não, o da lancha. Hã? Tá se arrumando, Felipe? Arrumando o Juca, né? É? Colocando o que é isso aí? Uma faca? O criança de cena. Vai matar alguém? Nunca se sabe. Ele tá sério, esse moço, né? Logo de manhã. É aqui? O que é? Hã? Hã? É tudo aqui? Tudo o quê? Essa É? é de onde? Decorou o texto? Essa aqui é texto. Hã? Tem texto hoje, hein? Eu só tinha uma fala. Eita. Tá fazendo, Júlia? Ai, tô remendando. Remendando o quê? O gramofone. É? Pra que serve isso aí? Pra sair o som ali da caixa do Benigno. Tá fazendo, Pena? Senta na breja, super bom. Né? Nossa, vai virar banda. E a Amanda? Não abre tudo, não. Não, não abre tudo. Nossos Tentando produtores falar uns aqui. negócios aqui. Ah, tá. Entendi. Vai dar certo. Vai dar certo? Não sei. Do Open Arts, nosso parceiro Open Arts, Javier, não foge, Javier. Porta do estúdio, tá gravando. Um belo croma com o nosso Pedro Passari e nosso Juca. Nossa social media aí. Olha que legal esse espaço do Open Arts. Temos um camarim e a gente tá usando essa estrutura toda aqui na parceria. Muito obrigada, Open Arts. Pra vocês, é uma... Eu preciso te falar. O quê? Tá, te encontrar de qualquer jeito. Pra sentar, conversar. Depois, andar de encontro ao vento.
Tá quase que impossível eu conseguir falar nesse camarim, gente. Mas eu, de verdade, eu preciso Respirar o mesmo rodeia. E na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Gente, agora é sério, tá? Vou falar de verdade. Faz de conta que ainda é cedo. Tudo vai ficar por conta da emoção. Fala, pessoal. Mais um dia de A Todo Vapor. Fala, Bahia. Fala qualquer coisa. Fala, galera. Estamos aqui a todo vapor. Delegado Pataca. Olá. Crispim. Quero fazer um agradecimento ao Puzzler Room, que cedeu pra gente a locação. Inclusive, eu tô aqui com esses dois, ó. Eles têm uma sala do Carandiru aqui pra prender a galera. Olha isso. Ao seu dispor. Olha, muito dinheiro nas mãos do Destro. Galera preparando tudo. Vai me colocar o som já? Já vou ter que desligar aqui, meninos, porque... Oi, pessoal, eu quero agradecer a Casa Jaya, que forneceu pra gente o super almoço, pra todo mundo da equipe do elenco. Eu, que nunca comi feijoada vegana, recomendo. Tava incrível. Uma delícia, Casa Jaya. Valeu pelo Obrigado. almoço. Terminamos mais uma diária de filmagem de A Todo Vapor. Com essa chuva gostosa, característica de Sampa. Beijo pra todos e até a próxima diária de A Todo Vapor. De A Todo Vapor. Bom, eu sou a Thaís Barbeiro e a gente está aqui prontos para mais uma filmagem hoje na Vila Maria Zélia. Então vamos mostrar um pouquinho do nosso set de hoje. O Pedro ali em cima, colocando a iluminação. O lugar aqui é bem bacana, fazer um 360 graus com vocês, mostrando um pouco os nossos preparatórios. Nosso amigo Juca Pirama já está por aqui também, tirando umas fotinhas. Tirando umas fotinhas, preparando para a gravação de hoje da sala de inquérito, sala de investigação. Bom, aqui é a Amanda. Vou mostrar um pouquinho para vocês de tudo. Fala, pessoal, eu sou a atriz Thaís Barbeiro, produtora executiva também de A Todo Vapor. Eu tô aqui na Vila Maria Zélia hoje, pronta para mais uma diária, mais uma locação que a gente conseguiu aqui para o nosso projeto. Bom, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre como conseguir locações para um projeto independente, sem dinheiro, sem auxílio de algum patrocinador. E a gente tem que ter essa característica de ligar, pedir, mandar um bom projeto em PDF. Isso é uma dica que a gente tem que ter. E o tempo inteiro você ter esse sorriso no rosto. No meu caso, eu sou atriz da série também. A gente, no nosso projeto, mostra muito pro pessoal como funcionam as redes sociais dos atores envolvidos. Esse lugar aqui é lindo, a gente tem várias situações que a gente pode usar num local como esse. E esse local, por incrível que pareça, a gente não conseguiu de graça. Aqui não teve jeito não, a gente teve que pagar do bolso. Produção criativa no Brasil é complicada, só que a gente conseguiu um desconto, um bom valor pra gente conseguir fazer.
movimentação acontecendo na gravação de A Todo Vapor, nossa penúltima diária. Estamos chegando ao fim. Fique ligado. Galera, estamos aqui em mais uma diária da Todo Vapor. Tem um frango aqui no meu dente. Ela tava comendo, a Bruna. Que isso? Que tá Eu tava de férias, daí de repente eu chego aqui e tem outra atriz no meu lugar? Como assim, menina? Quem é você? Quem é você? Sou Capitu, meu. Você usava salto antes? Ah, Capitu é a Thaís. Não. Não, olha aqui, olha pra minha cara. Não, peraí. A Capitu Não. O que tá acontecendo aqui, gente? Tô um pouco perdida. Não, ela tá. Realmente ela parece a Capitu. Parece. Não dá pra negar. Mas vem cá, e a Thaís? Deixa eu ver se é a Capitu mesmo. Faz um asana aí de yoga. Ih! Eita porra. Mano, é a Capitu. Deixa eu ver se é Capitu mesmo. Põe esse negocinho aqui, ó, no seu olho, que eu esqueci sempre o nome. E anda por aí, quero ver se você consegue. Isa. Sai correndo. Não, aqui, ó, peraí. Tá preso? Que isso? Eu acho que...